Olá pessoal, vamos aqui tratar do conteúdo da unidade 2 do livro texto, tá? Então, que fala sobre o controle social, tá? Então, os objetivos, né, de controle social, o controle que a sociedade pode exercer sobre os poderes públicos, né? Então, existem vários mecanismos que dão, né, que regulamentam, que norteiam esses procedimentos. Então, o objetivo aqui é entender, né, esses múltiplos meios de controle, né, para a administração pública estatal e também para as associações, né, as administrações públicas comunitárias, entidades paraestatais e qualquer outra pessoa física ou jurídica que tenha relações com o poder público, né? Então, a unidade 2 vai falar sobre isso, controle social e transparência no Brasil. Então, o que é controle social? Segundo aí a Constituição Federal, né, isso permite que qualquer cidadão, né, ou partido político, ou associação, ou sindicato, ou se qualquer uma dessas entidades pode, logicamente, dentro do parâmetro da lei, fazer denúncias, né, de irregularidades ou alguma ilegalidade cometida por qualquer um órgão público ou gestor público perante o Tribunal de Contas. Então, está previsto lá no artigo 74 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, né? O autor aqui, né, ele critica, né, que isso não ficou muito claro, né? Não ficou muito claro no texto constitucional, mas isso é uma opinião, tá? Então, esse controle social ele possui assim, um tratamento, mas não é tão destacado, né, no enfoque do ponto de vista dos recursos públicos e estatais no Brasil, né? Então, está muito limitado à questão constitucional. Aí tem outros mecanismos, né, legais, outras legislações que também abordam sobre esse assunto. Então, a gente tem lá no artigo 234, né, que do ponto de vista, né, os próprios tribunais de conta, né, o Tribunal de Contas da União, ele também recebe, acata qualquer denúncia por parte do cidadão, do partido, associação ou sindicato, qualquer denúncia de irregularidade ou ilegalidade perante, né, isso ele faz perante o Tribunal de Contas. Também dentro da CGU, né, a gente tem esse mecanismo, né? Ou seja, a CGU, no caso, vai analisar, né, de forma preliminar e fazer a classificação diante dessas denúncias que são encaminhadas. Isso, logicamente, dentro da competência da própria CGU, né? Também existem outros meios de controle, né, que previsto. Então, as entidades, né, muitos órgãos públicos, né, têm as suas ouvidorias, né. Por exemplo, a Universidade Federal tem a ouvidoria. Então, qualquer um pode entrar de forma anônima, sigilosa e fazer reclamações. Também não só reclamações e denúncias, também fazer elogios. Se você foi bem atendido por alguém dentro da universidade, então você pode também colocar lá os elogios, tá? Dentro do Ministério Público, né, existe a Defensoria Pública que também, através da Defensoria Pública, qualquer cidadão também pode fazer denúncia, né, de irregularidade. Existem ONGs que fazem, né, que fazem esse trabalho, ou seja, ONGs que atuam, né, no combate à corrupção, associações civis, ou seja, várias formas que a sociedade tem de manifestar, né, o seu descontentamento ou denunciar irregularidades, né, irregularidades cometidas aí pelo ente público. Então, dentro do controle social, existe também alguns mecanismos, né? Então, tem a ação civil pública, né? Então, isso está previsto no artigo 127 da Constituição Federal e na Lei 7.347/84. Então, a ação civil pública é uma ação que visa, né, proteger
não há um interesse próprio da pessoa que aciona, mas sim proteger de forma coletiva, né, qualquer ação, né, de irregularidade que esteja acontecendo. Se você descobre, por exemplo, que alguma pessoa ou entidade está, por exemplo, cometendo um crime ambiental, você pode, através de mover uma ação civil pública, né, denunciando esse empreendimento, por exemplo. Né? Também existe a ação declaratória de constitucionalidade. Isso aqui está muito mais afeto ao Supremo Tribunal Federal, que ele pode julgar, né, se determinada, assim, julgar aspectos relacionados à Constituição, ou seja, se alguma norma ela se fere ou não a Constituição, tá? E aí tem dentro do Código de Processo Civil, né, outros mecanismos. Então tem a ação ordinária de interditos, né, que está previsto lá no artigo 5º e também na Constituição Federal e também na Lei 1533 de 1951. Isso aqui é uma ação que qualquer pessoa pode mover para interditar, né, pessoas ou atos que essa pessoa está cometendo. Então, existe essa prerrogativa. As ações populares, né, também que visa de forma coletiva, né, não de forma pessoal, né, interesse pessoal, mas de forma coletiva. Ou seja, então ele que beneficia a população como um todo, tá, o objetivo disso. As audiências públicas, que são realizadas, né, entre o poder público e a sociedade para discutir implementação de uma nova norma, de um novo procedimento. Então se faz essas audiências públicas e discute isso com a sociedade. Tá? Aqui as famosas CPIs, né? As famosas CPIs, né, que são movidas aí pelo Legislativo, câmaras municipais, Assembleias Legislativas, pelo Congresso, né, pelo Congresso Nacional. Né? Então, isso visa apurar, né, irregularidades cometidas por instituições públicas ou por governantes. Né? Então, aqui no país está no momento acontecendo aí várias CPIs, né, buscando, inclusive, o impeachment de alguns governadores. Né? Governador do Rio, prefeito do Rio, governador de Santa Catarina, tá todo mundo aí passando por isso. Né? Tem um mandato de injunção, né, que também é uma prerrogativa que o cidadão pode recorrer perante o STF, alegando, né, que determinada lei, né, qualquer determinada lei ou determinada norma, ela fere o princípio constitucional. Então, através de um mandato de injunção que acontece isso. Porque é o seguinte, antes da Constituição de 1988, o que acontecia? Várias matérias de direitos, né, do cidadão, ela estava prevista na Constituição, mas isso não era implementada. Então, surgiu então esse mecanismo a partir da Constituição de 88, em que o cidadão pode, através de um mandado de injunção, fazer que o Estado então cumpra aquilo que está previsto na Constituição, né? Ou seja, fazer valer os seus direitos que estão previstos na Constituição e que não foram implementados. Então, através de um mandado de injunção, qualquer cidadão pode fazer isso. E tem aí os processos administrativos, né? Isso dentro dos órgãos públicos, isso é um procedimento em que o funcionário, o servidor, né, ele está sujeito. Se caso ele comete um ato de improbidade ou um ato contra que determina como deve ser a atuação do funcionário público, ele está sujeito a um processo administrativo. Através de um processo administrativo, ele tem a ampla defesa, né, a defesa do contraditório, e ele vai se defender dentro desse processo. Ou seja, o funcionário público não pode ser demitido, por exemplo, sem o devido processo legal. Então, através do processo legal, que é o processo administrativo. Concluiu, né, o processo administrativo, se for, então, considerado, ou seja,
culpado, vamos assim dizer, ele pode ser até exonerado. Ou receber penalidade, né, que é prevista aí na própria Lei 8.112. Recordando, né, isso já foi falado na unidade 1, né, que os agentes públicos, né, os agentes públicos do Estado, lógico, devem atender os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Né? Então, isso são prerrogativas, não, são princípios, né, que o agente público deve estar, né, alinhado. Ainda em termos de controle, né, nós temos aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que isso veio após a Constituição de 88, né? Então, no seu artigo 48, estão previstos, então, alguns instrumentos de transparência e de gestão fiscal, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata muito da questão da gestão fiscal, ou seja, a gestão dos recursos públicos, né? Então, isso requer, então, que a aplicação do dinheiro, isso seja o mais transparente possível, né? Então, dá ampla divulgação isso, através de meios eletrônicos, coisas desse tipo. Então, por exemplo, quando os governantes eles assumem, né, assumem o mandato, ele tem lá um PPA, que é o Plano Plurianual, elaborado pela gestão anterior. Tá? E aí ele tem o quê? Que todo ano elaborar, né, a lei de diretrizes orçamentárias e depois colocar isso em execução. A execução disso é através da lei de orçamento anual. Então, através da LOA, ele então define o orçamento, né, divulga e publica o orçamento da União para aquele ano. Então, isso aqui deve ser dado ampla divulgação, né, para o cidadão. Né? Também, os gestores têm, né, por obrigação, prestar conta dos seus atos, né, da aplicação dos recursos. Então, fazer os relatórios de execução orçamentária, né, e de forma, eu entendo assim que não pode ser de forma muito técnica, tem que ser de uma forma mais simplificada para que o cidadão consiga entender, porque seria muito difícil talvez para o cidadão entender um balanço, né, um balanço patrimonial, uma demonstração de aplicação dos recursos. Então, deveria ser de uma forma muito mais simples. Ainda dentro da gestão pública, né, tem esse termo aqui que eu enxergo assim, isso é muito pouco praticado pelo agente público, pelas entidades públicas, que é a accountability. Né? A accountability é o seguinte, é um mecanismo que o gestor, né, ele tem por obrigação prestar conta dos seus atos. Né? Então, a accountability prega isso. E a gente não vê muito esse termo ser discutido dentro do setor público. Né? Então, a accountability vê isso. Então, ou seja, o gestor ele tem, né, que, por obrigação de prestar conta da aplicação dos recursos. É isso que prega esse procedimento de accountability. Então, a accountability está diretamente relacionado, né, com a transparência, com a democracia, com a participação popular e com a governança corporativa. Né? A governança corporativa é um sistema de gestão, né, mais transparente, com mais transparência, né, e observação às normas, né, as normas previstas aí, né, para o gestor público. Isso também não é só no setor público. A governança corporativa ela é muito mais, vamos dizer assim, discutida e implementada na iniciativa privada. Tá? Então, existe até dentro da B3, a Bolsa de Valores, um programa de governança corporativa. Então, várias e várias empresas, elas aderem aos níveis de governança. Então, quando ela adere ao nível de governança, ela se propõe a ter uma gestão mais transparente. Então, isso requer um código de gestão que ele tem que cumprir. Tá? Então, é um sistema, um mecanismo de gestão, né, que leva
a maior transparência, maior equidade, né? A equidade aí seria entre o proprietário, né, no caso do setor privado, o proprietário e os seus acionistas, né? No setor público deveria ser a equidade, né, de tratamento do cidadão, transparência, né, que na contabilidade a gente chama de disclosure, e a responsabilidade pelos resultados, né, que seria o accountability. E também o compliance, né, que é um outro tema que a gente discute muito no setor privado, é o compliance. O que é o compliance? Fazer de acordo com as normas, ou seja, executar as coisas de acordo com a lei, né, de acordo com o manual de procedimentos. Né, no setor privado seria o manual de procedimentos. No setor público seria de acordo com o que diz a lei. Como é, né, então, isso é compliance. E aí a gente tem, né, os mecanismos de divulgação. Né? Então, os atos do poder público, do poder executivo, né, geralmente são divulgados aí, né, no Diário Oficial. Então, se a gente quer saber tudo que o governo fez em termos de lançamento de normas, portarias, coisas desse tipo, licitações e tudo, é Diário Oficial. Só que, dificilmente o cidadão comum, né, vai acompanhar o Diário Oficial, né? E poderia também, dependendo do fato, utilizar jornal de grande circulação, mas isso a gente não vê. E se está lá, não é de uma forma, vamos dizer assim, muito. Não está na primeira página, vamos assim dizer, tá? A gente encontra, às vezes, no jornal, algumas publicações de prefeituras, né? Publicando, né, os balancetes né, de execução orçamentária da gestão. Tá? Então, às vezes a gente encontra também jornal, mas o cidadão comum nem sempre ele tem o hábito de ler jornal. Ainda tem a Lei 9.755, né, que ele fala então sobre a criação de uma página na internet, né, para onde o gestor público, né, teria que prestar contas, né? Prestar contas dos seus atos, né? Então, há essa necessidade, né? Então, todos os poderes da União, seja a União, Estados, né, Distrito Federal e municípios, devem, né, de uma forma direta ou indireta, publicar as suas contas, né, conforme está previsto aí nessa instituição normativa 2899 e portaria 275 de 2000. Bom, a gente observa, né, que às vezes isso não é muito. Existem os portais de transparência, tá? Mas será que são tão transparentes assim? Né? Então a gente precisa questionar isso. É uma pena que o cidadão, né, comum não olha, né, não tem o hábito de consultar isso ou de cobrar, de fiscalizar. Infelizmente, existe esse comportamento por parte do cidadão. Né? Eu, pelo menos, raramente eu olho o portal de transparência. Então, aqui da Lei 10.028, né, o artigo 5º, né, fala justamente, né, constitui assim, prevê alguma penalidade, né, deixar de divulgar as contas, né, e de enviar ao Poder Legislativo ou Tribunal de Contas o relatório da sua gestão. Né. Penalidade, multa de 30% do vencimento anual, imputado ao agente que lhe der causa. Né. Então, existe essa penalidade. E aí, é aquilo que eu estava falando, portal da transparência. Né. Será que os portais são realmente transparentes? Né. Divulga de fato tudo aquilo que, né, de forma transparente, os atos da gestão pública? Precisamos pensar sobre isso um pouco, questionar um pouco sobre isso. Então, em termos de unidade 2, uma unidade bastante enxuta, né? Não tem muito conteúdo. Era isso que nós tínhamos que falar. Tá? É isso aí, agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.